Amém. Por favor, igreja querida, abra a sua Bíblia aí na sua casa ou ligue, o seu tablet em Gênesis 1, primeiro capítulo da Bíblia, a partir do versículo 26. Vou pedir para você ficar, aquietar o seu coração aí na sua casa e aqui na igreja também, que o pessoal evite se movimentar para minha atenção também não ficar comprometida. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis 1. Vamos ler o que a palavra de Deus fala sobre a origem dos seres humanos. Espero que você já tenha encontrado Gênesis 1, do 26 ao 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Até aqui. Amém. Irmãos, o texto que a gente acabou de ler nos apresenta a Trindade reunida, fazendo o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Moisés mostra para a gente de forma clara e convincente que existiu uma pluralidade criadora indivisível. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Do pó da terra, Pai, Filho e Espírito Santo fizeram um primeiro casal. Um homem e uma mulher com diversas potencialidades. E caso você esteja curioso para saber sobre o que eu creio sobre a história da criação, com relação à criação dos seres humanos, eu só creio no relato poético, encantador, literal e soberano das Sagradas Escrituras. Eu não creio na evolução, eu não creio que a Chita é alguma tia perdida da minha família, eu não creio nas teorias darwinianas, eu só creio no que está escrito no versículo 27. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aleluia, aleluia. Nós não somos bactérias que evoluíram. Nós não somos animais racionais. E olha que eu não tenho nada contra os animais, muito pelo contrário. Todas as noites eu durmo lá na minha casa com 2 cachorros e um gato que eu achei perdido na rua. Mas nós, seres humanos, somos a coroa da criação. Fomos feitos à imagem e semelhança do Todo-Poderoso, do Deus vivo, pessoal, amável, gracioso. Essa verdade é que faz com que toda a vida humana tenha valor. É isso que dá dignidade à existência dos seres humanos. Somos uma parte material, que depois o próprio Filho, Jesus Cristo, assumiria um corpo como o nosso, e somos uma parte material semelhante ao Espírito, que depois foi derramado sobre a gente para nos santificar, para nos deixar ainda mais parecidos com o Filho Jesus. E aí no versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se. Deus abençoa a sexualidade entre um homem e sua mulher, porque desse casal nasceriam filhos e filhas que povoariam toda a terra, todo o planeta. E como os seus pais, esses filhos refletiriam a beleza do Criador, alguns dos seus atributos, algumas de suas virtudes e do seu caráter. Esses filhos teriam em sua pele diversos tons da cor do pó da terra, uma pluralidade riquíssima de características. Uns teriam olhos puxados, outros teriam olhos amendoados, uns teriam cabelos lisos, outros teriam cabelos crespos, outros não teriam cabelo, mas todos seriam irmãos, aleluia, todos seriam irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 26, já no Novo Testamento, o escritor confirma isso. De um só casal, Deus fez todas as nações, de um só casal, Deus fez todas as nações. Todos os seres humanos são irmãos. Enquanto descendentes de Adão e Eva, todos os seres humanos são irmãos. Mas então, Marcão, o que aconteceu?
O que deu de errado? Como que a beleza da imagem e semelhança de um Deus amoroso, gracioso, deu origem a essa coisa hedionda que hoje nós conhecemos como racismo? O que aconteceu? De onde surgiu o preconceito, a crença que discrimina, que separa as pessoas em raças, estabelecendo uma hierarquia onde um grupo se acha superior ao outro? De onde surgiu essa desgraça? Em Gênesis 3, Moisés nos informa que esse primeiro casal, num determinado momento do seu relacionamento com Deus, decidiu se divorciar dessa relação pessoal de amor que ela tinha com o Criador. Esse primeiro casal decidiu viver por sua conta e risco. Com isso, a beleza da imagem e semelhança do Senhor foi totalmente depravada, sofreu uma distorção, uma deformidade, que causou um prejuízo imensurável, que a gente não consegue imaginar. A gente perdeu o controle, uma doença terrível se espalhou entre os seres humanos. A arrogância, a inveja, o ciúme, o ódio, o racismo. A queda nos infectou. Logo em seguida, em Gênesis, no capítulo 4, ocorre o primeiro fratricídio da humanidade. Você sabe o que é fratricídio? Assassinato entre irmãos. Caim assassina seu irmão Abel. A irmandade, que era para ser uma bênção, virou um problema. E aí no capítulo 11 de Gênesis, para selar de vez o desequilíbrio, a desunião entre os descendentes de Adão, a gente encontra o relato da construção da Torre de Babel, que definitivamente nos espalhou, nos separou, nos desuniu. Por isso a gente pode afirmar que acima de tudo, eu posso afirmar categoricamente, que acima de tudo o racismo é um pecado. Racismo é um pecado. Ele ofende a coroa da criação, ele separa irmãos, ele é uma abominação, ele afronta o Deus Criador. Essa é a primeira lição que eu quero que você guarde. O racismo é um pecado cruel, perverso, que afronta o Criador, que perverte a nossa irmandade, que nos separa e que precisa ser enfrentado, combatido, denunciado, exposto e extirpado do nosso meio. Quando eu e você discriminamos alguém, seja pela cor da pele, condição social, ou até mesmo pelo credo religioso, além de pecarmos contra o nosso irmão, a gente está pecando contra o nosso Criador. O racismo precisa ser combatido porque ele preste atenção nisso, o racismo é a maior oposição ao mandamento de Jesus para os seus discípulos. Assim como eu amei vocês, amem-se uns aos outros. Eu estou dando para vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. O racismo impede a gente de viver esse mandamento. O pecado do racismo impede a gente de seguir Jesus como verdadeiros discípulos de Jesus. Mas, infelizmente, não adianta a gente combater o racismo com armas humanas. Não adianta combater o racismo com boa educação, com professores excelentes, com leis severas. A gente tem visto isso aí, não adianta. Boa parte dos membros da Ku Klux Klan, uma organização norte-americana de racistas assassinos, era formada por muitos doutores, juízes, delegados, até pastores protestantes faziam parte dessa organização criminosa, Ku Klux Klan. Eles se reuniam para promover violência contra afro-americanos, contra pessoas da religião católica e contra judeus. Cheio de doutor, cheio de juiz, cheio de delegado, cheio de pastor. Não se vence o racismo com academicismo. O estudo, a boa informação, a boa exposição sobre esse assunto é importantíssimo, porque nos conscientiza do absurdo. Mas conscientização não expulsa pecado do nosso coração, meu irmão. Conscientização não expulsa pecado do nosso coração. É impressionante, é assustador. A gente está no século 21 e a gente ainda está discutindo sobre a cor da pele das pessoas. Observe, mesmo depois de tudo que a história tem mostrado para a gente, de todos os avanços científicos, de todos os avanços nas diversas áreas do saber, ainda estamos falando sobre essa abominação.
Todo mundo sabe, o mundo ocidental pós-cristão sabe que discriminar uma pessoa, achar que por causa da cor da pele de uma pessoa você é superior a ela, todo mundo sabe que isso é um absurdo. Mas essas pessoas continuam fazendo isso em pleno século XXI. E por que essa praga não desaparece da civilização? Por que o racismo até hoje não desapareceu da nossa civilização? Porque não se vence o racismo com armas humanas. Nosso mundo civilizado jamais se livrará desse pecado usando remédios paliativos. Nem a religiosidade, nem a religião consegue salvar a gente do racismo, dessa tragédia. Muitas vezes a religião exacerba, promove, incendeia, é o estupim dessa separação, dessa degradação. Irmãos, é com muita tristeza que eu vou compartilhar essas informações com vocês, mas Martinho Lutero, usado por Deus para iniciar a reforma protestante, no final da sua vida se deixou ser usado pelo inimigo. Um de seus últimos livros foi um tratado racista contra o povo judeu. Martinho Lutero, no final da sua vida, fez um livro, um tratado racista contra o povo judeu. Não sei se ele se arrependeu antes dessa coisa terrível, antes de morrer, eu não sei, não tenho conhecimento. Mas o que eu sei é que, infelizmente, o legado desse livro equivocado e maldito acabou sendo utilizado por Adolf Hitler, entre outras coisas, para justificar a perseguição da Alemanha nazista contra os judeus. A religião não salva a gente do filho perverso da queda, não salva. Pastores norte-americanos no século XVIII, no século XIX, achavam normal ter, comprar e vender seres humanos, escravos, pastores. Iam para a igreja, pregavam, ensinavam a Bíblia, eles achavam normal ter escravos, vender escravos e comprar escravos. Aqui no Brasil a situação não era diferente, no século XIX não era diferente. A gente tem o registro do diário de Ashbel Simonton, missionário americano que trouxe a igreja presbiteriana aqui para o Brasil. Um dia Simonton ficou horrorizado, fazendo um passeio com um outro evangélico aqui na cidade do Rio de Janeiro. Simonton escreveu isso no seu diário. No dia 10 de outubro de 1859, Simonton faz o seguinte registro: fui com o senhor H a um leilão em que esse cidadão evangélico comprou 2 negros. Outra vez estou no meio do horror da escravidão. Simonton ficou escandalizado. Ele achava que essa coisa terrível só acontecia lá nos Estados Unidos. Simonton era do norte dos Estados Unidos. Simonton era a favor da abolição. Já naquela época ele considerava a escravidão, o racismo, um pecado abominável. E isso acontecia entre evangélicos aqui no Brasil. E para encerrar essa lista trágica de religiosos, pseudo-cristãos, que fizeram mais pelo racismo do que pelo cristianismo, eu lembro aqui do doutor em divindade e pastor de uma igreja reformada na África do Sul, Daniel Malan, um monstro, Daniel Malan. Ele foi o responsável, em 1948, pela implementação do regime apartheid na África do Sul. Regime apartheid significa separação. Foi esse pastor, Daniel Malan, que implementou esse regime de segregação racial entre seres humanos, afirmando que pretos e mestiços eram inferiores aos brancos. E esse regime durou até 1994. Graças a Deus, o Senhor acabou com isso na África do Sul em 1994. Todos esses exemplos trágicos, terríveis, só reforçam o entendimento de que o racismo é um pecado. O racismo não é só uma distorção social, o racismo é um pecado. Nasceu no coração do homem depois que ele se afastou do seu Criador. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus nos informa que o único recurso capaz de vencer pecados é o sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! Só Jesus Cristo é capaz de erradicar o racismo do nosso coração. Só Jesus Cristo. Se fosse possível ao homem, através do estudo, do academicismo, da religião, vencer pecados, teria sido inútil a vinda do Filho de Deus aqui na terra, teria sido inútil Jesus ter morrido na cruz do Calvário.
Só Jesus é capaz de nos purificar de toda injustiça. E o racismo é uma injustiça. Só Jesus é possível, só em Jesus é possível a gente vencer o pecado. Então essa é a segunda lição que eu quero que você grave. Só Jesus tem o poder para acabar com o racismo. Só Jesus tem o poder para nos libertar do racismo. Só Jesus tem o poder de livrar o ser humano da submissão, da escravidão a qualquer tipo de pecado. O único poder que pode nos curar, que pode nos salvar, que pode nos reaproximar, nos unir como irmãos e nos curar de todos os defeitos da queda é Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário se tornou a nossa única chance da gente viver livre da opressão do pecado. Graças a Deus. Romanos 8, versículo 2 diz assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Vou ler mais uma vez. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Deus não nos deixou reféns dessa nossa natureza caída. Deus nos enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Quando a gente reconhece a nossa pecaminosidade, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente se rende à graça salvadora, reconciliadora de Jesus Cristo, Jesus mesmo quebra as nossas algemas que nos prendiam ao pecado. Jesus nos liberta dessas coisas terríveis que a nossa natureza gera no nosso coração. Se a queda nos separou, nos segregou, nos distanciou, agora em Jesus nós podemos voltar a viver como irmãos, aleluia. Agora em Jesus eu posso te chamar de irmão de novo. Colossenses 3, versículo 11. Nessa nova vida com Jesus, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e está em todos, aleluia. Nessa nova vida com Jesus não há mais diferença, somos todos iguais diante do Senhor, dos olhos do Senhor. E aí, irmãos, confrontados por essa exposição, quais as aplicações práticas que eu e você devemos levar para as nossas vidas? Anote, por favor, a primeira aplicação. Lute diariamente contra o racismo. Lute diariamente contra o racismo. Racismo que muitas vezes está escondido no porão da nossa alma. Nascemos e crescemos num país terrivelmente racista. Crescemos ouvindo e às vezes contando piadas racistas. Nossa sociedade é deploravelmente racista. Diariamente, examine o seu coração. Examine o seu coração. Hoje é noite de Santa Ceia, noite de autoexame. Peça ajuda ao Espírito Santo para esquadrinhar o seu coração, para limpar o porão da sua alma, para examinar tudo na sua vida. Ao primeiro sinal de altivez, de arrogância, de achar mais digno do que o outro, peça perdão. Peça perdão. Corra aos pés de Jesus, confesse seu pecado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Confesse seus pecados a Jesus. Irmãos, na fé cristã não existe espaço para pecado. Não existe espaço para arrogância, para preconceito, para soberba. Não existe espaço para isso. Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 4, versículo 6, afirma isso. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus abomina gente soberba, gente altiva, gente que acha que é maior ou melhor que a outra. Mas concede graça aos humildes. Aleluia. Discípulos de Jesus lutam diariamente contra a sua natureza pecaminosa. Jesus deixou essa instrução muito clara, muito explícita, para quem quisesse andar com Ele. Você lembra da passagem de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus iniciando o seu ministério terreno. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo,
tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém se encantou pelo projeto de vida de Jesus, ao projeto de vida de Jesus, você vai se comprometer com o projeto de Jesus. Você quer seguir Jesus, você quer caminhar com Ele, você quer fazer parte do projeto dEle. Então você vai ter que dizer não todo dia para o seu egoísmo, para a sua arrogância, para a sua altivez, para a sua prepotência, para as suas loucuras. Você vai ter que dizer não todo dia para o seu coração enganoso. Você diariamente vai ter que carregar a sua cruz. O que é isso, Marcão? Os discípulos, quando ouviram essa instrução de Jesus, eles tinham pleno entendimento do que Jesus estava falando. Todos os dias nós teremos que asfixiar a nossa natureza caída, destituída da glória de Deus. Todo dia eu vou ter que levar o meu ego, a minha natureza deformada, depravada, para a cruz, para a execução, para a pena de morte. E aí como que eu mortifico, Marcão, como que eu mortifico essas inclinações abomináveis, malignas no meu dia a dia? Nunca perca Jesus de vista, meu irmão. Nunca perca Jesus de vista. Nunca esqueça da sua identidade como filho de Deus. Nunca esqueça disso. Não esqueça dos exercícios devocionais, orar sem cessar, ler e estudar a palavra de Deus. E, irmãos, não abra mão do discipulado. Meu irmão, não abra mão do discipulado. Não podemos caminhar sozinhos na fé. Caminhar sozinho torna a gente presa fácil para o nosso coração enganoso. Eu e você precisamos de um discipulador e de um discípulo. Eu e você precisamos de alguém mais antigo na fé, que vai ajudar a gente a dar um bom testemunho na nossa caminhada como cristãos, e a gente precisa de alguém mais novo na fé para imitar o nosso bom testemunho como cristão. Se Lutero e todos os outros pastores que eu citei aqui, ao longo da história, estivessem cercados de discipuladores cristãos, eu acho pouquíssimo provável que essas atrocidades tivessem acontecido. Com certeza eles seriam exortados e disciplinados se insistissem nessa obstinação. Caminhar como cristãos de verdade, caminhar com cristãos de verdade só ajuda a gente nessa luta contra o racismo e contra todos os outros pecados da nossa vida, da nossa carne. Viva profundamente dependente do Evangelho, caminhe com pessoas mais apaixonadas por Jesus do que você, não abra mão do autoexame, dos exercícios devocionais, do discipulado, não abra mão disso, meu irmão. Se a gente perder Jesus de vista, o racismo pega a gente ali fora, ali na esquina. Segunda aplicação, aprenda a ser humano como Jesus. Aprenda a ser humano como Jesus. Como que a gente faz isso, Marcão? Eu vou deixar Jesus te responder. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus mesmo está falando, tomem sobre vocês o meu jugo, a minha carga, e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. A gente tem que aprender com Jesus, meu irmão. O pleno humano, o totalmente humano, a gente só consegue ser humano, aquilo que o Senhor criou lá no Éden, se Jesus for o nosso exemplo de vida. A gente só vai conseguir ser humano de verdade, manso, humilde, amigo, altruísta, se a gente for fiel imitador de Jesus. Se a gente conhecer tudo sobre Jesus. Por isso, meu irmão, devore o Evangelho, devore as cartas pastorais, leia muito sobre Jesus, aprenda tudo sobre Jesus. Filipenses, capítulo 2, Paulo afirma o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Olha só, cristão tem que, humildemente, considerar os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Só assim, meu irmão, o mundo vai reconhecer que eu e você somos discípulos de Jesus de verdade. Se de fato a gente considerar o outro sempre superior a nós,
se de fato a gente se preocupar também com o problema do outro, se de fato a nossa atitude for sempre a mesma de Cristo Jesus, o mundo vai olhar para a gente e vai falar verdadeiramente, aqueles ali são discípulos de Jesus Cristo. Se Jesus amou asiáticos, africanos, latinos, anglo-saxões, de tal maneira que se deu na cruz do Calvário, como que eu não amaria o meu semelhante? Como que eu não amaria o meu próximo, independente da cor da pele dele? Eu preciso aprender a ser humano de verdade com Jesus Cristo. Eu e você precisamos aprender com Jesus. E agora, irmão, para você, que já sofreu na pele a perversidade do racismo, a terceira aplicação: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Efésios 4, 26, o apóstolo diz assim: quando vocês ficarem irados, ele sabe que a gente vai ficar irado. Por quê? Parte da nossa imagem e semelhança é ficar indignado diante da injustiça. Quando a gente vê ou recebe ações de injustiça na vida da gente, a gente fica indignado. Mas Paulo fala, quando vocês ficarem irados, não pequem, não pequem. Diante da injustiça do racismo, fique sim indignado, mas não peque. Em Mateus 5, versículo 6, Jesus afirma no Sermão das Bem-aventuranças: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então é lícito a gente ficar indignado diante da injustiça. Jesus fala, felizes, abençoados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas no versículo 5, Jesus também diz, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os mansos. Fique indignado, mas não peque. Não pague o mal com o mal, não caia nas garras da vingança. Entregue isso para o Senhor. Coloque a sua dor, o seu sofrimento nas mãos do justo juiz. Ainda no mesmo sermão, Mateus capítulo 5, no versículo 44, Jesus nos instrui: ore por aqueles que te perseguem. Ore por esses que te fizeram mal, ou que estão te fazendo mal, que estão te segregando, que estão agindo de forma preconceituosa com você. Ore por eles. Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe o que é ser humilhado. Jesus sabe o que é receber preconceito. Ele ouviu de Natanael falando, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Jesus sabe o que é preconceito. Jesus sabe o que é ser maltratado, traído, humilhado, abandonado pelos amigos. Jesus sabe o que você está sentindo. E ao mesmo tempo, por ser um Deus justo, Ele vai dar a justa e devida paga a esses que promovem o racismo. A essas pessoas que deixaram de ser humanos e viraram monstros. Irmãos, o policial que assassinou o George Floyd, irmãos, que tristeza. Ele só fez isso porque ele deixou de ser humano há muito tempo. Ele não virou monstro naquele momento. Ele já tinha virado monstro. Ali naquele momento, o mundo tomou conhecimento desse fato terrível. A criatura que abandonou o pequeno Miguel, de 5 anos, sozinho no elevador, só fez isso com uma criança, porque ela já tinha deixado de ser humana há muito tempo. Por isso Jesus fala, ore por essas pessoas, ore por essas pessoas. Fique indignado, mas não peque. A gente viu também essa semana algumas manifestações públicas contra o racismo, mas que produziram outra injustiça, produziram ações cruéis de violência. Se a gente der vazão para a nossa ira, a gente só vai produzir injustiça. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo dá a seguinte instrução para a gente: comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Comam, bebam, manifestem a sua indignação, mas façam tudo para a glória de Deus. Até quando a gente manifesta a nossa indignação contra a injustiça do racismo, a gente tem que fazer isso para a glória de Deus, meu irmão. E isso é possível, meus irmãos, isso é possível, você manifestar a sua indignação, o seu sofrimento, a sua revolta, a sua ira contra essas ações, de forma que isso glorifique a Deus, é possível. Ontem eu vi isso, um exemplo perfeito de como a gente pode manifestar a nossa indignação e glorificando a Deus. Nossa querida irmã Isabela Lessa, filha dos nossos irmãos Adalberto e Cristina Lessa, postou no Facebook, na mídia social, de forma pública,
O seu testemunho, eu conversei com ela antes de falar isso. Isa, você me abençoou profundamente ontem à noite. E aí ela postou no Facebook o seu testemunho contando da sua dor, do seu sofrimento, o que o racismo tem feito ela passar nos seus poucos anos de vida. Isabela contou para a gente também como que Jesus, de forma graciosa, colocou pessoas também na sua história, no seu caminho, para consolarem ela, para abraçarem ela nessas horas. Como que ela contou como que Jesus tem sido consolador e amoroso para com ela nesses momentos. Nossa irmã Isabela manifestou a sua indignação, a sua tristeza, publicamente, e glorificou a Deus. Com certeza, o testemunho dela não abençoou só a minha vida, não. De todo mundo que lê esse testemunho vai ser abençoado. E aí, lendo o testemunho da Isa, eu me lembrei de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo afirma o seguinte sobre uma situação como essa que ela passou para a gente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Amém. Com as consolações que recebemos de Deus, a gente vai consolar outros irmãos que estão passando por tribulações. Nada pode nos separar do amor de Deus. Eu falei isso no sermão passado, misturei pregação com sermão. Eu falei isso no sermão passado, nada pode nos separar do amor de Deus, e hoje eu vou falar de novo. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem o racismo. Isabela e igreja querida, lembrem-se, nessa luta contra o racismo, estamos juntos. Contem com seus irmãos da Oceânica, contem com seus pastores, com o conselho amado dessa igreja, contem com a sua igreja. Que o Senhor nos ajude nessa luta, que o Senhor nos ajude a vencer esse pecado perverso, esse filho perverso da queda, que o Senhor traga a luz e exponha, aonde tiver preconceito nesse lugar aqui, que o Senhor traga a luz e exponha isso. E promova a oportunidade de cura, de libertação. Que igualmente o Senhor nos ajude a abraçar e a consolar todos os que sofrem qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação. Sempre lembrando esses queridos, que Jesus veio para salvar pecadores de todas as cores. Aleluia, aleluia. E que em breve Ele vai reunir essa gente amada e querida diante do trono dEle. E que em breve a gente vai viver junto para sempre, multicoloridos, uma porção de gente colorida, na glória, na presença dEle. Deus sendo tudo em todos, a imagem e semelhança do Criador, glorificados e vivendo face a face com o seu Senhor. Aleluia. Essa é a minha esperança, essa é a certeza que incendeia e move meu coração, e eu quero que você seja incendiado também pelo Espírito da vida da mesma forma, para a glória do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor querido, mais uma vez, Senhor, quero te pedir perdão, Senhor, por essa desgraça terrível que a nossa humanidade ainda pratica, Senhor, desde que nos afastamos do Senhor. Perdoa-nos pelo mal que semeamos sobre a terra, Senhor, desde Abel, Senhor. Por favor, livra a tua igreja dessa doença maligna, Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor. Remova tudo que não tem parte com o Senhor. Encha-nos com o teu Espírito Santo, Senhor. Que sejamos de fato um só povo, Senhor, um só coração, uma só alma, Senhor, multicoloridos e apaixonados pelo Senhor. Te louvamos, Senhor Jesus, porque o teu sangue nos lavou, nos purificou, nos tingiu com a cor do teu sangue, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E agora, Senhor, lavados e remidos, prepara o nosso coração para participarmos da tua ceia, Senhor. Renova a nossa mente, renova o nosso coração. Cura as nossas doenças físicas, Senhor. Cura as nossas doenças da alma, Senhor. Cura os nossos relacionamentos, Senhor. Por favor, Senhor, opera milagre em cada residência dos meus irmãos, onde o Senhor se faz presente nesse momento, Senhor. Manifeste o teu poder, que os meus irmãos sintam o teu poder nesse momento, Senhor. Curando, restaurando, renovando, Senhor, mente, coração, relacionamentos, para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.